Olá, tudo bem? O Você Pode de hoje tem o prazer de receber o palestrante Rafael Broco. Ele que é oriundo de Senador Camará e mistura arte, tecnologia e filosofia no intuito de ressignificar a vida das pessoas, principalmente dos jovens de comunidade. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Seja Fernando? bem-vindo aqui Prazer, à TV com Alerj. certeza. Prazer imenso estar com você aqui no Você Pode, para a gente mostrar para as pessoas que todo mundo realmente pode chegar aonde Com quiser, né? certeza, definitivamente. Me fala quem é o Rafael Broco por Rafael. Sim. É, pessoal, eu gostaria de agradecer muito esse convite. E o Rafael Broco, que Broco na verdade vem de um apelido, né, de um nickname, porque o pessoal que vem de 2000 pra cá, eles têm. Os apelidos são feitos de nickname de jogos, né? Que as pessoas Entendi. colocam. E eu Eu coloquei tive isso. alguns, mas eram um pouco mais ofensivos. Eu coloquei esse para ser um pouco mais uma coisa que eu escolhesse, né? Aham. Então, assim, gerou uma sinergia ali, eu gostei. E o Rafael Broco, ele é uma tentativa de um jovem da favela de Senador Camará, de entendendo uma vez que eu sou um cidadão como todos os outros, por mais que eu não tenha tido acesso a uma cultura ou oportunidades que pessoas com um nível de um poder aquisitivo mais têm, eu mesmo assim eu consigo através da criatividade, da oralidade, da empatia, que o pessoal da favela tem muito isso. Nós Claro. somos expert em driblar as dificuldades e aproximar. Enquanto nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão se afastando por causa da tecnologia. Mas o Rafael Broco ele surge da minha tentativa de mostrar para o meu vizinho, para aquela pessoa que me vê saindo de casa todo dia, que eu faço uma coisa diferente do banal que ele está acostumado a ver. Né? Também de falta de oportunidade. Então, quando ele me vê saindo com uma mochila, com um computador, assim, com um notebook, ele fala: caramba, que legal, você vai usar isso pra quê? Você trabalha com o quê? Você faz o quê? Pô, tá trabalhando de casa hoje? O que que você faz? O que que eu faço pra poder trabalhar de casa também? Não precisar pegar ônibus, assim, sabe? Então, essa provocação é basicamente o cerne aqui do personagem Rafael Broco que eu criei, né? Entendo. Você não trabalha só de casa, né? Você roda Sim, por não, aí rodo, também. com Mas certeza. de vez Eu em quando venho. tem o Sim, homework tem o homework, que o home rola. office. E isso é muito interessante também, porque existe um movimento que eu acho que você gera dentro do bairro, que Aham. quando você trabalha de home office, você cuida melhor das crianças, você tem uma conversa melhor com seu vizinho, você deixa o dinheiro de fato ali, porque você compra no mercado, você está convivendo ali no meio. Então, para mim, isso tudo, quando as pessoas vê a minha persona, eu gostaria que os jovens se impactassem com isso, com esse diferente. Ele é Entendi. diferente, ele é da arte, ele é da cultura. O que que ele faz? Então, assim, de acordo com a sua origem e com o seu propósito, né? Já Uhum. que você é de Senador Camará, Sim, como é que isso influencia e impacta no seu trabalho hoje em dia? sim. Assim, é sempre importante você estar vivendo na comunidade? Uhum. Sim, com certeza. Para mim, eu acho que é, determinado momento, quando a pessoa ela ascende socialmente ou até culturalmente, ela tende a sair da comunidade. Então, as pessoas que vão ficando, por exemplo, os meus amigos, a maioria deles já saíram da comunidade. As pessoas que vão ficando, você vai vendo que as dificuldades elas vão aumentando, mas também as pessoas ficam sem uma espécie de guia, né? Porque as pessoas que estão ali, elas abandonam. Então elas se sentem abandonadas. Então, por exemplo, como eu falei, se eu tô lá dentro e trabalhando com tecnologia e falando sobre tecnologia para as pessoas que não têm estudo para isso, eu tô criando uma espécie de primeira abordagem, sabe? Quando você vê uma matéria pela segunda vez e já te soa familiar, quando você vê pela terceira você começa a aprender de fato. Na quarta, na quinta você talvez domine. Então, Uhum. essa é a tentativa de chamar, poxa, você faz uma coisa legal, eu também quero fazer. O que você fez na sua vida para poder trabalhar com tecnologia? Aí eu abraço a pessoa e vamos lá E descobrir. de uma forma simples, explica pra gente qual é o tipo de tecnologia que você trabalha, aborda e compartilha com os seus. Sim,
Hoje em dia eu trabalho com telecomunicações, eu tenho a formação através da FITech, o curso técnico junto com o médio, né? Então, hoje eu estou inserido no mercado de telecomunicações e transicionando para o mercado de programação, que seria mais banco de dados, mais virtualização, cloud, todas essas nomenclaturas que definem você trabalhar com tecnologia em si, porque telecomunicações é você conectar essa tecnologia, né? Então, vou dar um exemplo simples para as pessoas que gostam de videogame. Por exemplo, a gente tem a xCloud lá da Microsoft. Você acessa da tua casa essa nuvem que tem os seus jogos lá dentro. O mercado de telecomunicações é a pessoa que entrega a internet até você. Então, nós somos clientes do mercado de tecnologia. Essa é a visão que eu tenho e que eu tento passar para as pessoas. Então, eu estou transicionando do mercado de telecomunicações, que apenas entrega, para o mercado de tecnologia que cria e que inova. Não que não tenha inovação no mercado de telecomunicações, mas em tecnologia, que é o foco agora, o grande boom desse ano e dos anos que estão vindo, eu foco nessa parte de programação também. Agora, eu estou estudando essa parte, né? Bom, bom. E eu ouvi dizer também num projeto seu que é o Colab 5.0, não é Sim. isso? Você pode explicar pra gente o que é Sim. Colab 5? Porque a gente entende de Colab, né? Postar junto. Exatamente. Trabalhar junto, co-work, né? Então, o Colab, eu até coloquei como manifesto, quando te enviei assim, eu falei, cara, o Colab é um manifesto. Aí eu fiquei pensando assim, eu escrevi, fiquei pensando. E de verdade é um manifesto. Porque eu em casa, eu comecei a pensar, eu falei, caramba, eu vim de outras oportunidades, de outras empresas que estão mais imersivas no cenário internacional, e eu gostaria que as pessoas que estão numa empresa de fato assim que é um pouco mais conservadora, que eu poderia dizer assim, em relação à tecnologia, né? Não é vanguardista assim de tecnologia. Eu criei o Colab 5.0 para as pessoas entenderem que o mercado agora mudou. Entra a inteligência artificial como uma espécie de cobot, né, de colaboração e robô, que ele é um braço articulado seu. A mente é sua, mas você consegue alcançar mais coisas porque você tem mais braços. Então você consegue Entendo. acessar mais conhecimento de maneira mais rápida, porque não é você que está indo na biblioteca buscar. Você está conseguindo fazer, assim, você consegue bater as suas metas e também até inovar em questão das suas metas com a inteligência artificial. Então, o Colab, ele vem justamente para mostrar, olha só, a gente está na 5ª revolução industrial, então é um conceito até baseado no que o Japão vive, porque, por exemplo, os braços mecânicos que existem nas fábricas e a presença de robôs na convivência das pessoas tornam elas um pouco mais frias. Então, a inteligência artificial é uma tentativa de humanizar a tecnologia. Entendi. Porque você trabalha com a tecnologia e ela conversa com você a nível humano. Na China, por exemplo, já está comum, né, a gente ser servido por garçons robôs. Sim, Que exato. virou uma grande atração também, né? Sim. Mas você acha que isso impactou na emoção das pessoas? Como é robô, a gente não precisa ter aquela cordialidade, aquela educação? Sim, Como é que é então, isso? Ou as pessoas ficaram mais frias entre si, no seu entendimento? No meu entendimento, quando você humaniza a tecnologia, é como se você pegasse a Bíblia de latim e colocasse ela na linguagem do povo ali, daquela cidade. Então, você tira o conhecimento que estava só e de posse Só na das pessoas técnica. que entendiam, É. e você começa a expandir. E vamos supor, se você trabalha com rádio e você utiliza a inteligência artificial, você não precisa entender de programação para utilizar, mas mesmo assim você consegue os seus objetivos. Entendo. Então, ou seja, para mim se torna mais humano e torna também de uma forma de você também incluir as pessoas que não têm o conhecimento de tecnologia a introduzir nesse mercado. Isso eu acho fantástico. E cria, ao invés de deixar fria, torna a pessoa mais receptiva, porque ela está sendo aceita nesse mercado novo que é a tecnologia. Entende? Então, Colab 5.0, no caso, é o título do seu projeto, onde é o você
ensina as pessoas a trabalharem em conjunto com a tecnologia, Sim, e exatamente. principalmente a inteligência artificial, Sim, né? o Colab 5.0, eu gostaria também de, aqui fica um convite também, eu tenho essa comunidade no LinkedIn que surgiu de uma ideia e eu gostaria que esses profissionais que entendem que a gente está na quinta revolução industrial, que são profissionais inovadores, que venham entrar em contato comigo para contar a sua história no Colab. Porque eu fiz também um ambiente no LinkedIn para que essas histórias fossem contadas. Esse foi o meu primeiro entendimento. Cara, eu preciso que as pessoas entrem em contato com esses profissionais, porque eles existem. Os profissionais que têm essa mentalidade. Entendo. E qual é o LinkedIn, então, para as pessoas te acharem? A gente coloca Então, aqui embaixo na beleza. tela. O meu tá lá como Rafael Araújo. Você consegue seguir também através do linkedin.com/Rafael Broco. Se você escrever tudo junto, RAFAELBROCO, você consegue achar também o meu LinkedIn. Muito bom. Olha, daqui a pouquinho a gente volta no próximo bloco para falar mais com o Rafael Broco, matar toda a nossa curiosidade e saber como é que ele faz essa conexão entre arte, tecnologia, cultura e como isso impacta dentro da comunidade. Sim. Até daqui a pouco. Não saia daí. Estamos de volta com o Rafael Broco aqui no Você Pode, na TV Alerj. E, Rafael, me explica o seguinte, como é que é essa sua conexão tecnologia, filosofia e arte? Como é que você trabalha com essas três coisas juntas? Porque parece tão complexo, né? Ainda mais Sim, para o jovem da comunidade que não tem acesso àquela educação de qualidade, e aí sim. você chega com arte, cultura, filosofia. Como é que é isso? Como é que você consegue alcançar o coração e a mente dessa galera? Sim, então, eu costumo dizer que você indo através da filosofia, você consegue chegar no conceito central, bem no núcleo da questão. Então, por exemplo, eu tenho um costume de explicar tecnologia para as pessoas que não são nativas digitais, né? E para pessoas que não têm fácil acesso à tecnologia. Porque toda vez que eu explico, eu aprendo melhor. Então, vou dar um exemplo. Eu sei que existe, por exemplo, a filmagem, a fotografia, que existe também a animação 2D. Eu gostava de fazer isso quando eu era mais novo. Só que quando você entra em contato com isso, e um jovem que nunca mexeu no computador, nunca fez uma animação, como é que você vai explicar para ele como funciona isso? Você começa a pegar o conceito básico, que é o quê? A ótica. Uma luz que bate num ponto, reflete no seu olho, e você consegue... Quando você vai explicando com coisas lúdicas, né, você consegue exemplificar para ele, mostrando objetos, ele começa a pegar o conhecimento. Né? Então, um jovem que não tem uma boa nível de concentração, ele começa a entrar naquela experiência imersiva. Então eu tiro aquele jovem daquela situação que ele está e eu trago ele através da arte, da cultura, porque, por exemplo, ao mesmo tempo que filmagem e fotografia é física e ótica, a arte também do som, da música, também é acústica. E a gente está falando de física. E eu não estou falando de pessoas que estão na academia, que falam o academês, que estão nas universidades. Eu estou falando de pessoas comuns. Então, quando eu vejo que eu consigo trazer essas pessoas que têm esse pensamento filosófico, só que não sabem, porque a gente tem um costume de pegar esse conhecimento e tornar ele de uma única fonte. A gente tem esse costume que é uma sociedade meio eurocristã, que só aceita os conceitos filosóficos de um determinado local. E, na verdade, não. A nossa origem, a nossa ancestralidade, as pessoas que residem nos quilombos, os nossos antepassados, eles têm a filosofia deles também, que é passada através da oralidade. Então, eu consigo chamar esse jovem para mim, sem precisar do academês, que seria uma coisa que afasta essa pessoa. E inclusive detém um conhecimento só para um determinado grupo de Sim. pessoas, né? E você quebrou essa barreira, esse Exato. muro, furou essa bolha e a galera está conseguindo acessar essa Sim. cultura? Sim, com certeza.
mais e mais amigos vêm perguntar, poxa, olha só, eu fiz uma entrevista de emprego em relação à tecnologia, eu quero muito entrar para essa área, o que que eu faço? Como eu começo a estudar isso? Então, É. quando eu começo a receber essas mensagens desses jovens que são da comunidade, ali que antigamente não estavam com a mente aberta para essa área, quando eles começam a conversar comigo, eu fico feliz de poder estar provocando eles. Porque talvez ele comece na área de tecnologia e descobre que o potencial dele é vendas. Ele começa na área de tecnologia e descobre que o potencial dele é arte. Mas ele teve uma iniciação. Porque a gente tem uma defasagem muito grande nesses jovens que são de entre 18, posso colocar de 18 e Há 25 anos. anos, né? Que eles não conseguem entrar no mercado de trabalho, porque é a primeira oportunidade. E na primeira oportunidade, pede-se inglês, Experiência. pede-se experiência. Quem tem experiência, quem tem inglês, quem tem faculdade? Tem que ter a primeira porta aberta, né? Exatamente. Por favor. Exatamente. E atenção, empresários, por favor, primeira Com certeza. oportunidade é fundamental. E além de tudo isso, vocês ainda pegam um jovem com vontade, quentinho, doidos para Exatamente. trabalhar. Tem ninguém cansado, não. Vai com tudo. O Exatamente. jovem aprendiz também é Sim. uma boa oportunidade Sim, para a e galera. o Né? jovem também, eu costumo muito conversar que a cultura, o conhecimento, ele nunca é demais. Então, a gente tem a nossa forma de se comunicar, a gente tem a gíria, a gente tem os nossos trejeitos, isso tudo é muito legal, porque você pertence, né, de fato, àquele local. Mas, por exemplo, as pessoas ainda não enxergam com bons olhos, por exemplo, você ter um português correto. Isso dentre os jovens. Eles acham que é muito Caxias, isso é muito chato. Só que quando você começa a sair da comunidade, você vai para a Zona Sul, você vai para o centro, você começa a confluir, né, de fluir junto. Você começa a confluir com pessoas de outros lugares, e essas pessoas falam o padrão, que é o quê? Que é o português. Então, se você sabe falar a gíria e você sabe falar o português correto, você tem o melhor dos dois mundos. Sim, Isso que eu você tento entra e sai com colocar. mais fluidez de Exatamente. qualquer lugar. Até porque é uma experiência própria. Cheguei a sofrer muito bullying quando era criança. E por isso, eu sou filho de jornalista, né? Uhum. Então, a minha mãe, a minha avó e todas as mulheres da minha família, elas exigiam de mim muita educação, né? Sim. Que eu falasse corretamente, né? Não academês, mas Sim. corretamente com Corretamente. educação. Então, e eu também sou oriundo de subúrbio carioca e eu percebi uma certa dificuldade, assim, às vezes bullying, às vezes partiam para violência física, até coisas de criança, né, de muitos jovens, tal. E, enfim, né, para poder atravessar isso aí tudo e continuar de pé, Sim. é um pouco difícil. Como você falou, se você chega com um português muito rebuscado em determinadas situações, mas não é culpa das pessoas, né? É culpa da atmosfera que elas vivem, da realidade que elas vivem, Exatamente. né? E da falta de acesso à boa educação, porque essas pessoas é como se você não se sentisse incluído dentro da sua própria casa. Exatamente. Isso pode gerar uma revolta. Sim. Pô, esse cara tá entrando na minha casa, tá abrindo a geladeira e não sabe falar comigo direito, né? Esse cara tá no meu bairro, na minha comunidade e quer chegar falando igual um doutor. Exatamente. E aí acaba tendo um problema aí. Tem uma questão também que eu gostaria de exemplificar, né? Dar um exemplo. Por exemplo, assim, nós temos o português correto. Quando você chega e uma pessoa fala, eu quero uma coisa para mim fazer. E mim não faz, quem faz é eu. Para eu fazer. Quando você fala para mim fazer, você pode estar num determinado grupo de jovens, ninguém vai perceber. Sim. Quando você está numa entrevista de emprego, quando você está num café, num bate-papo com pessoas da tua empresa, você fala para mim fazer, as pessoas se entreolham e você não percebe. Então, ao ponto de talvez até perder a oportunidade, exatamente. Quando eu falo isso para as pessoas, isso não é uma questão de você vai perder a oportunidade por causa disso. Ou querer ser melhor do que ela, né? Não, mas de fato, existem muitas coisas que você só aprende na prática. Então, tanto para a empresa que não dá oportunidade para esse jovem, quanto para o jovem que não quer ir para o primeiro emprego porque acha que não é a oportunidade que ele almeja, que essa nova geração ela não aceita muitas coisas. E ela tá certa. Só que a primeira oportunidade ela tem que ser aquela relação que você tem saúde para fazer, porque você tem que conhecer pessoas. Para mim, conhecer pessoas é a chave.
como a nossa primeira conversa. Eu ter conhecido você, para mim, foi uma felicidade muito grande, porque aonde eu chego, eu tento criar essa conexão. E o legal foi perceber a sua história, e você perceber minha história, e a gente confluir para hoje estar aqui. Isso, para mim, foi assim a prova cabal, que conhecer pessoas muda vidas. Que bom. Então eu vou tentar aqui fazer uma pergunta e usar mais ou menos o termo mais tranquilo da comunidade. Sim. Já é? Já é. Tamo junto? Valeu, tranquilo. Então, seguinte, como é que você mexe com tecnologia e consegue entrar na vida da rapaziada, da galera toda, Sim. com a filosofia e com a arte? E como é que isso pode impactar, já estou querendo achar a palavra, como é que isso pode gerar um fruto legal para a galera da comunidade? Então, existe um campo... Dá para ganhar um din-din, irmão? Dá pra Tipo, ganhar sair de uma realidade ruim e aprender contigo a mexer com tecnologia Sim. e, pô, e ter uma dignidade Com certeza. na parada. Com certeza. A gente chega já escutando o problema, que é a base do design thinking. Então, como essas pessoas vão escutar eu, que trabalho em tecnologia, que não tenho, assim, vamos dizer que não convivo no mesmo espaço que ela, assim, em relação a pensamento cultural. Eles estão em outro pensamento. Eu chego lá com eles através do design thinking. Primeiro eu escuto eles. Eles começam a falar e a gente costuma ver os mesmos problemas, costuma ver as mesmas dores. Então, quando eu conecto com as dores deles e começo a falar, olha só... Você pode dar um exemplo, pouquíssimas dores? Sim. Então, são essas? Que são essas dores? Então, por exemplo, um jovem chega para mim e fala, caramba, cara, eu acabei de sair do colégio, eu quero uma oportunidade, eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu estudo, eu já pensei em fazer, falei, cara, você não está no momento de, assim, de ficar escolhendo muita coisa, de pensar. Você tem que testar, porque é mais importante. Então, por exemplo, por mais que você vá trabalhar no varejo, você vai trabalhar no varejo, você vai conhecer pessoas e dali de dentro você vai extrair ideias para você. Ele fala assim, poxa, mas como assim? Eu quero trabalhar igual você. Eu falo, então, mas eu não comecei assim. Inclusive no início de 2024, quando eu passei pela minha primeira demissão em 2023, foi um momento que eu fui trabalhar na obra. Eu sou de tecnologia, mas eu fui trabalhar na obra como eletricista, eu tenho a formação também. E, pô, aí eu começo a contar histórias e eles começam a se identificar. O engenheiro virou para mim e falou assim, mas na obra não pode usar droga. Eu falei, mas... Como assim? Como assim? Mas eu não uso. O cara, pô, você é caretão, você nem usa nada. Eu falei, o cara falou isso pra mim. É porque você me conhece, mas Já o tinha cara esse não. cabelão já? Já tinha um cabelão já. O pessoal falou, você não tem cara de eletricista não, você estudou mesmo? Eu falei, pô, eu fiz FATEC. Se você quiser, eu posso te mostrar aqui o diploma e tudo mais. Aí, né? Então, quando eu começo a falar com eles falam, isso também aconteceu comigo. Isso também aconteceu com um parceiro lá. Não sei. Então a gente cria uma conexão. Uma dessas dores assim, né? Então eu falo, pô, e como é que eu consegui ultrapassar isso? Cara, através do estudo também. Mas se eu continuasse lá, como é que eu ia lidar com essa pessoa? Por exemplo, eu ia mostrar o meu trabalho e eu sempre crio formas de mostrar pro dono, né? Porque a gente sempre tem um chefe, um dono, que eu tenho conhecimento. Então, num determinado momento que ele estava sentado numa sala comigo, eu falei, olha só, eu vou mostrar para ele como eu tenho conhecimento. Sem precisar falar para ele, eu tenho conhecimento. O que eu fiz? Eu peguei meu telefone, saquei a canetinha aqui, eu comecei a desenhar a sala que nós estávamos, em 3D. Eu gosto muito de desenhar. Eu desenhei a sala em 3D e fiz o esquema do ar-condicionado da sala que a gente estava fazendo a manutenção num CIEP. Eu desenhei o esquema elétrico e desenhei ele também, aqui. Eu mostrei para ele. Olha só. Ele, o que é isso aqui? Eu falei, não, então, isso aqui é a sala que a gente tá. O esquema elétrico daqui, pelo que eu tô vendo pelas tomadas, passa por aqui, aí sobe, vai pra lá. Ele, você que desenhou isso aqui agora? Eu falei, foi o que eu desenhei. Caraca, pô, tu sabe mesmo. Ali a gente criou uma conexão. Então o cara que chegou ali sendo preconceituoso comigo, eu relevei. Eu falei, quem manda aqui no ambiente? É ele? Beleza, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso mostrar meu trabalho. Acabou. Então, às vezes... Sem choque de ego, sem né? choque. Apenas caminhando exatamente. E não fugir do problema. Porque se a gente foge... Porque esse problema existe, né? Então, como é que você encara? A gente tem que permanecer. Se a gente foge, a gente não conta a nossa história. Então, ele consegue mais uma vez tirar uma pessoa. Ele consegue mais uma vez tirar a oportunidade de uma pessoa favelada. Então, se eu rebaixar o meu ego, claro que existem
existe a lei contra o racismo, existem vários tipos de preconceito que são, assim, são protegidos por leis e penalizados por leis, né? Dizendo corretamente. É claro que se ele fosse racista comigo, a gente poderia levar isso para um outro patamar. Só que, analisando a realidade, sendo bem sincero Você foi mesmo. compreensivo, né? Antes Sim. de levar para um outro Sim, patamar. sim. Peraí, pode haver um racismo, mas esse racismo é intencional ou estrutural da sociedade, Exatamente. né? Então, quando você percebeu que ele é estrutural, você chamou o cara para conversar, Sim. se apresentou com ações. Exatamente. Né? E da próxima vez, será que ele vai repetir isso? Porque ele foi impactado. Ele Foi. viu como a atitude dele deixou ele como, tipo assim, como eu Com tava certeza se arrependeu dos arrependeu. achismos que ele Exatamente. estava utilizando antes com você. E eu tava ali como responsável da elétrica. Então, assim, ele perdeu. Porque eu fui para uma outra oportunidade por causa disso. Entendeu? Então, como eu te falei, se eu não tivesse saído, se eu tivesse ficado, o que eu faria? Eu continuaria mostrando para ele qual é o meu valor. Então, por ter pessoas que persistiram, por ter pessoas que se recusaram a levantar do ônibus, né? Como tem a história contra o racismo que aconteceu lá nos Estados Unidos também, da parte da segregação, que os ônibus tinham partes divididas. Então, se não fosse os nossos antepassados que tivessem batido o pé e falar, eu vou ficar aqui, a gente não estaria aqui acessando. Eu não estaria aqui acessando. Então, por mais que eu bata de frente com preconceito, a minha reação ela tem que ser pensada estrategicamente. Porque eu não penso sozinho, eu não ajo sozinho, eu ajo por uma maioria. É um excelente caminho, né? E você se recorda muito bem da sua ancestralidade. Sim. E é bom valorizar isso, né? Que abriram as portas para a gente poder estar falando sobre isso hoje. Muita luta, muita resistência. E essa resistência permanece em você até hoje, Sim, né? Permanece. É uma forma de resistir também, como você agiu com seu chefe naquela época. Sim, muito bom. E olha, a gente vai continuar no próximo bloco. Bate-papo com Rafael Broco, palestrante. E não saia daí, porque a gente vai ter uma parada muito interessante para passar para vocês e uma mensagem muito bacana. Até já! Estamos de volta com Você Pode aqui, recebendo o Rafael Broco. E, Rafael, qual é a sua ideia para promover o acesso à cultura, causando esse impacto social e usando a tecnologia que você conhece? Sim, hoje a minha maior ferramenta de impacto é a comunicação, né? Hoje a gente vive uma dualidade, a gente vive a nossa vida física e uma outra vida digital. Não é mais uma espécie de só comunicação, eu pego o telefone e ligo com outra pessoa. Não, eu vivo nesse digital. Então, o meu digital, o meu avatar, ele é real. O meu Instagram, ele é real. O que não tem lá é como se eu não tivesse. Né? Então, por exemplo, a comunicação que eu tento passar para os jovens que o povo preto tem essa oralidade, essa potência na fala, que é você transmitir o conhecimento através da oralidade. Então eu tento passar para eles a tecnologia, por exemplo, como você gravar um podcast usando só o telefone, é só o que você tem. Grava o teu podcast, é assim, você usa esse aplicativo aqui, você faz a capa nesse aplicativo que automatiza com inteligência artificial. Então, eu pego essa pessoa e entrego ela o que ela consegue fazer com aquilo que ela tem. Então, quando eu converso com um jovem, vamos fazer uma oficina, falar sobre como fazer um podcast com apenas um telefone, eu tô dando a arma pro cara fazer, para ir à luta. Então, ele tem, muitas das vezes, gosta de fazer uma rima, gosta de música, gosta de arte, quer contar a história dele, né? O que ele viu, o que ele viveu. Então, eu falo, você consegue fazer não só vídeo para o Instagram, mas você consegue fazer também de uma forma mais profissional para o Spotify. Você pode fazer para o YouTube. Você pode streamar. Se você tem um notebook, um notebook velhinho, você consegue colocar lá o StreamYard, por exemplo, e streamar, sabe? Tem várias tecnologias que você pode utilizar no seu dia a dia que não está no conhecimento das pessoas. Inclusive, na faculdade, eu também utilizava isso. O professor me convocou, me chamou. Olha só, eu tenho essa dor aqui, eu gostaria de fazer uma live falando sobre tecnologia. Pô, usa esse aplicativo aqui. E a gente foi fazendo, foi conversando. Então, quando os jovens me assistem fazendo isso, eles falam, pô, mas eu também gosto de música e eu gostaria de falar. Eu falei, você pode.
Você pode falar, né? Então, fazendo até uma menção aqui ao programa, você pode falar também, você tem o poder. A tecnologia, ela veio para descentralizar a comunicação. Então, a pessoa, ela vira a sua própria rede de TV, ela vira seu próprio canal de conteúdo, né? E isso eu acho a ferramenta mais impactante, mais rápida, porque é um custo-benefício baixo, né? Você não precisa se encher de estrutura, de infraestrutura, que vamos e venhamos, é bem caro. Eu olho aqui os microfones, eu olho as câmeras, os computadores, isso é bem caro. Mas o cara tem a criatividade, a gente vê os TikToks explodindo aí fazendo. Então, eu tento trazer o jovem pra Igual essa aquela realidade. trend também, né? Primeiro você começa, depois você melhora, Exatamente. né? E aí a gente pode Exatamente. continuar seguindo assim. Sim, Então você também consegue passar para o jovem que ele consegue colocar o projeto dele para frente sim, com um celular, exato. com o notebook, né? Aí consegue dar uma abençoada na vida, aí já vai Sim. melhorando equipamentos, Isso. né? E com a grande chance do público dele levar o jovem a outro patamar. Sim, exatamente. Eu costumo lutar muito contra aquele pensamento. Mas é 1 em X milhões que consegue a fama. Beleza, eu não sou famoso na internet, mas o meu trabalho gera um impacto muito, assim, muito importante na minha vida profissional. Porque da mesma forma que eu estou conversando com você aqui, eu converso na empresa. Então as pessoas falam, poxa, você conversa bem, você fala bem, você se comunica bem, você consegue expor suas ideias e aquilo que você está pensando de uma forma que você atrai a todos. Então, essa pessoa que teve essa experiência de fazer o seu próprio conteúdo no telefone, o seu podcast, o seu canal no YouTube, quando ela for para a entrevista de emprego, ela vai ser aquela pessoa que não vai ser prolixa. Ela vai ser aquela pessoa que vai direto na questão. Qual é a sua experiência? Conte a sua história. Ela vai saber contar a história dela. Ela já contou várias vezes no programinha amador que ela tinha. Então, o storytelling são várias são várias ferramentas que você pode usar no dia a dia. Então, esse conhecimento bem prático, né? Sem, compre meu curso, nada. Falando de igual para igual. Eu sou igual, é semelhante curando semelhante. Então, essa ferramenta que eu trago para eles. Legal. Qual é a tua visão assim para o futuro desses jovens? O que eles podem vir até onde eles podem chegar, né, com o uso da tecnologia, com todo esse impacto social que você causa? Qual é a sua visão de futuro? O que você pretende continuar, que está dando certo, claro, com essa Sim. sua jornada? Eu tento trazer a oportunidade de produção para dentro da comunidade ou próximo. Por exemplo, se existe um ambiente onde eu possa fazer um estúdio coletivo para gravar ou para fazer reuniões de jovens, que seja perto de Senador Camará, que seja em Bangu, eu vou fazer. Se for dentro de Senador Camará, eu vou fazer. Então, a gente tem que começar a criar o nosso próprio conteúdo e consumir o nosso próprio conteúdo, né? Porque as pessoas muitas vezes não entendem que quando você acessa um outro canal ou uma outra produção que chega na comunidade, grava e vai embora, você dá força para ela continuar fazendo isso. E você não vê o contrário. Engraçado que você não vê o contrário. É muito fácil você ver um catálogo enorme de filmes que foram filmados na comunidade por pessoas que não são da comunidade, que extraem aquela realidade e vão embora, do que pessoas da comunidade que foram numa classe social muito alta, num condomínio fechado, no Leblon, e filmaram como se comportam os ricos. Isso não existe. Porque tem um senso de privacidade. Então, eu não quero que nós sejamos só aquela... Legal, pô, faz seu passinho de funk aí, bota o funk, se apresenta para 1 milhão de pessoas, ganha notoriedade mundial, mas volta para casa só com uma camisa da campanha. Depois que aquele momento passa, como é que fica, Exato. né? O Então, importante é consolidar o a gente jovem. precisa consolidar dentro da comunidade, o acesso dentro da comunidade. Eu já vi isso acontecer com as rádios comunitárias, né? Teve a Sim. Rádio Favela, que foi um grande projeto também, em BH. Inclusive tem um filme, né, de cinema sobre ela, muito legal, que é Rádio Favela. Sim. E também na Rocinha teve a rádio comunitária, ou tem ainda hoje, né? E a gente também... isso que você está falando com tecnologia, né? Muito atualizado. Eu lembro da letra de Leci Brandão,
né? Serviço de O alto-falante. Morro do Pau da Bandeira, Isso, né? exatamente. Que explica, na verdade, todo mundo já conhece, né? O serviço de alto-falante no Morro do Pau da Bandeira, quem avisa é um certo cara. Então, é a história de um líder comunitário Exato. que ligava o alto-falante na favela para poder falar sobre as demandas da comunidade, Sim. né? O preço dos produtos da feira Sim, e tal, para falar das ofertas da feira, da exatamente. comida, né, cara? Sim, E tinha uma senhora que ela gostava muito de ver a novela, né? Até a exato. famosa telenovela, ela não Sim, queria perder por nada. Só que batia o horário ali, acho que era umas 6 horas da noite, que ele começava com o programa dele na comunidade, e aí informando toda a comunidade. Ele só queria o bem da favela, né? Como diz sim, na como letra. diz. Mas essa senhora ficava possessa porque estava atrapalhando ela escutar a novela, Sim. né? Então daí que diz, né, a letra da música, Daí que a televisão brasileira distrai toda a destrói gente toda a com a gente com a sua sua novela. novela. É que o Zé bota a boca no mundo, faz um Faz um discurso discurso profundo, ele profundo. quer ver o bem da favela. E tá nascendo um novo líder Tá nascendo. aqui no Você Pode, É porque isso, tá é nascendo. exatamente. Acho que tu Isso. tá indo por esse caminho, né, Sim, cara? Você com só quer o certeza. bem da favela, dos Sim, jovens, utilizando a tecnologia, a exato. tua arte, tua cultura, tua filosofia de vida e fazendo além disso, não se mostrando, mas impulsionando Sim, e fazendo o jovem entender que ele também pode, pode, né? E que exatamente. você que está aí também pode. Nós Exato. podemos. E no Sim, Você Pode, Rafael, é um grande exemplo, né? E é legal essa visão que você tem de futuro, continuar nessa jornada. Realmente já deu certo com sim, outras tecnologias, como rádio foi só um exemplo, né? Tem TVs exato. comunitárias Sim, e projetos sociais maravilhosos, graças a Deus, né? E queria também que você desse as suas considerações, né? O que você tem para dizer para a gente agora nesse finzinho de Você Pode. E não esquece de falar também de como encontrar você nas redes sociais. beleza. Tranquilo. Eu gostaria de começar agradecendo a minha família, né, que me criou. Minha mãe sempre lutou por isso, meu pai sempre foi um pai presente também, eu tenho essa sorte, que sempre me criou de uma maneira com que, por mais que a gente não tivesse acesso à cultura, ela levava a gente para acessar determinados locais. E como exemplo, a LERJ para mim é muito simbólica, porque no Dia Nacional da Umbanda, que tem uma festividade dentro da Câmara Municipal, a gente vinha para o centro, ela trazia a gente via aquela celebração dentro da Câmara Municipal. Então, ela estava me levando da comunidade para acessar. E olha onde eu estou hoje. Legal. Aqui, Que significado bacana. conversando. Então, o que eu gostaria de dizer para o jovem? Que primeiro começa na ideia, né? Como fala, a gente primeiro começa, depois melhora. Só que o mais importante que eu acho é que a gente não tem que ir sozinho, né? Quando eu venho falar com vocês aqui, sou eu falando, mas a mensagem é mais importante. Por exemplo, o collab é mais importante. Não sou eu. Então, quando você cria uma oportunidade, como eu, junto com meus amigos, nós fizemos o podcast em 2022, o nosso intuito era que a comunidade visse que existe talento e existe oportunidade lá dentro. Que existem pessoas caçando oportunidade. Só que não tinha uma forma da gente fazer sozinho. Então nós nos juntamos, 4 pessoas, 5 pessoas, nosso próprio dinheiro colocamos, começamos na comunidade, fomos para o Flamengo, num estúdio legal, mas ficou ali gravado. Então eu gostaria de dizer, você pode fazer tudo aquilo que você sonha e que no meio do caminho você entenda que essas dificuldades que surgem, a realidade que te puxa para baixo, ela é justamente aquilo que vai te dar o diamante, que tem uma letra assim, eu também gosto de compor músicas, eu falo que diamante é terra bruta. Então, o que você não vê valor na terra, mas um diamante é uma terra bruta, é aquela que é mais forte. Então, você precisa de um buril para poder fazer aquele bloco de pedra virar uma arte. Então, eu gostaria que vocês que vêm da onde eu venho, de todas as comunidades do Brasil, fica aqui uma mensagem que é muito maior do que eu, que você também pode e que nunca recue
perante o preconceito, nunca recue perante a exclusão. Tente fazer caminhos alternativos para se manter, porque não é fugindo que a gente ganha. É isso. Muito bom. Encarar, né, todas essas dificuldades de frente. Sim. E a coragem também, né? Como é que você recomenda que o jovem obtenha essa coragem? Porque às vezes talento tem de sobra, mas falta coragem, cara. Sim. Porque é difícil para o jovem, principalmente na comunidade, tão desfavorecido em tantas coisas, né? Tantos nãos, e ele está esperando por mais um não. Então, Sim. como é que você conseguiu furar essa bolha? Por exemplo, seu chefe te confundir com um usuário, por exemplo, e você mostrou para ele ali no caminho, né? O que te fez tomar essa atitude sem medo de ser mandado embora ou de ser confundido e tudo mais? O que você fala para o jovem assim, para ele ter coragem? Sim. A gente sempre fala que o não é garantido, né? Mas tirando toda esses pensamentos populares, a coragem ela surge quando você descreve num papel aquilo que você quer ser, né? Porque nós não somos nossos pensamentos, eles vão e vêm. Nós não somos o externo, o que a gente sente, porque isso não é a gente. Então nós temos um núcleo. Então esse núcleo ele tem que caminhar até uma evolução. Falando normal assim, pelo amor de Deus, sendo mais exato, você precisa escrever no papel o que você quer ser. O quão bem sucedido você quer ser e o quanto aquela oportunidade para você, no caso uma entrevista, vai te beneficiar. Porque quando você receber um não, você vai começar a estudar. Esse não aconteceu porque eu fiz isso, isso e isso. O próximo vai ser mais difícil dizer não. O próximo vai ser mais difícil dizer não. E eu escutei muito não. Não tem como você entrar no mercado de trabalho sem tomar não nas entrevistas, porque elas te preparam. Então, até estar aqui conversando com você, quantos não eu já recebi para locais que eu gostaria de acessar, né? Então, para estar aqui, para mim é uma felicidade, foi um sim, né? Foi um convite que você fez, mas quantos nãos eu já tomei? Quantas, cara, deixa disso. Pô, fazer negócio na comunidade, fazer programa. E aí, tá ganhando dinheiro? Quanto tá ganhando aí? Pô, já comprou o carro? Ah, não comprou o carro, então é mentira. Não, cara. Tá morando aí ainda? Tá morando aí ainda? Não é isso, não é sobre carro. É sobre ter Propósito, direito, né? e ter acesso. Exatamente. Nós temos direito, mas não temos acesso a muitas coisas. Temos direito, mas não temos acesso. Para mudar a realidade, não é simplesmente comprar um carro, não é simplesmente postar foto um cordão de ouro. É o contrário. É você trazer para dentro aquilo que está faltando. Para trazer para dentro aquilo que está faltando, não para o externo, né? A gente vive na era da rede social, né? Então, não é o externo, a gente quer o interno. O que você tem para comer na sua geladeira, o que a sua mãe, os seus pais, né, aquelas pessoas que criam você dentro de casa, tem de recurso, que você pode ajudar. Então, isso que tem que te motivar a crescer. Eu estou falando para um público bem específico que tem deficiência nessa parte, que está bem perto da insegurança alimentar. Então, pensa dessa forma. A coragem tem que vir disso, de você, da sua família. Você pode tomar o não, chorar no ônibus voltando para casa, mas, por favor, que você não abandone o amanhã, que vai ser de novo você em busca do sim. Se você tem a oportunidade de ver o sol nascer de novo, vai com tudo. Graças a Deus, gratidão, né? Exato. E continuar em frente. Rafael, muito obrigado. Queria que você repetisse as suas redes sociais mais uma sim. vez. Tem o meu LinkedIn, que é Rafael Araújo, mas você também pode me achar por linkedin.com/Rafael Broco. E tem o meu Instagram, que é o Broco Records, BROCORECORDS. Eu sempre coloco tudo aquilo que eu estou fazendo de movimento, não só na minha carreira, mas também dentro da comunidade, todas as articulações. Vai ter também aqui aquela mídia da TV Alerj lá em colaboração, já estou esperando por isso. Então me sigam para a gente poder conversar e mandem mensagem. De qualquer origem que você tiver. Eu sou da Zona Sul, eu sou do Leblon, eu sou da Barra, eu nem vejo o que você... essa realidade que você enfrenta, mas venha conversar comigo, a gente tem muito para trocar. A gente precisa confluir com essas pessoas também. Então eu chamo não só os jovens, mas também outras pessoas que queiram ajudar. Poxa, olha só, eu tenho um microfone, eu tenho uma ideia, eu tenho uma coisa. O que a gente pode fazer para levar para o jovem dentro da comunidade? Vamos fazer. Então, pode entrar em contato comigo. Eu busco também pessoas que têm esse lado
voltado para o terceiro setor, da parte social, né? Então, é o que eu mais estou aprendendo sobre esse business, porque é um business mesmo. O governo ele conta com esses projetos sociais para levar aquilo que ele não consegue fazer. Então, eu estou aprendendo muito sobre isso para me solidificar e poder gerar essa ponte de acesso. Então, pode entrar em contato. E também pode pesquisar no Google aí, Lei do Terceiro Setor, para você entender melhor do que o Rafael está falando, Sim. tá bom? Olha, Rafael, muito obrigado por essa troca, Fernando, por eu esse que agradeço. bate-papo. Vou te chamar lá no direct também para a gente Com trocar umas certeza. ideias aí. Vamos sim. Quem Vamos sabe, sim. né, a gente pode acender uma luz aí. certeza. Serve para mim também, né? Sim, poxa, que Pô, honra. que bom, que bom. Que honra. E eu quero contar com você na próxima terça a partir das 8 da noite e dizer o seguinte, né? É para frente que se anda, é para cima que se olha Isso. e é lutando que se conquista. Você pode. A gente se vê. Até semana que vem. Tchau, tchau.